Meus queridos alunos, vamos continuar aquele assunto que a gente tanto ama? Ortopedia biomecânica, aplicada à resenha esportiva, que a gente já está comentando esse mês, no YouTube sobre a importância desse assunto dentro do exame clínico locomotor. Então, entender desse esporte que esse cavalo pratica, obviamente, vai nos permitir pensar nas possíveis lesões e como evitá-las. Então, obviamente, não tem como fugir da biomecânica. E hoje, com todo esse cenário aqui, natalino, agradecer, o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo e falar sobre um assunto muito bacana. Vamos começar com vaquejada. Então, para que esse boi realmente vala, vamos falar sobre esse assunto muito importante. Então, eu vou mostrar esse movimento, tá? Onde o cavalo já começa aí o momento de derrubar esse boi dentro da faixa. E uma coisa muito importante dentro desse movimento, então, é que ele inicia um movimento de círculo para a direita, certo? E nesse momento, então, a gente vai falar um pouco sobre a coluna do cavalo, sobre o peso do boi e sobre o peso do cavaleiro. E pensando na física, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que dentro do pêndulo há ação de duas forças, a força centrípeta e a força centrífuga. Então, a força centrífuga vai jogar o pé desse cavalo para fora, a garupa desse cavalo para fora do pêndulo, porque a gente tem uma massa muscular muito volumosa. Tem alguém comigo aí? Então, eu quero ver vocês participando, deixando comentário, porque esse assunto é muito legal e envolve tanto o exame clínico ortopédico quanto a biomecânica. Então, o que acontece? Teoricamente, quando a gente pensa num cavalo, no pêndulo, vou voltar ao slide anterior, tá? O que acontece é que a força centrífuga joga a perna desse cavalo para fora, a garupa desse cavalo para fora do círculo. Então, quando esse cavalo está no círculo para a direita, por exemplo, erroneamente muitas pessoas acham que a força maior desse cavalo é no pélvico direito e não é. É do pélvico esquerdo, porque a força centrífuga está jogando essa garupa desse cavalo para fora. E para ele não espirrar no círculo, ele precisa colocar muita força no pélvico esquerdo, no membro posterior esquerdo. Então, o que acontece nesse momento onde o posterior esquerdo deveria estar com peso máximo no chão, esses dois posteriores, eles estão fora do chão, eles estão no ar. E quem então está segurando o cavalo, a garupa do cavalo aí, seria quem? O peso do boi. Então, se ele soltar a cola do boi agora, o cavalo vai cair. E é o que acontece. Muitas das vezes, todo mundo que pratica vaquejada aí sabe, muitas das vezes o tombo aí é quase que inevitável. E, obviamente, pela ação da força centrífuga, tá? Que vai espirrar a garupa desse cavalo para fora do círculo. Então, o que acontece é que a força desse cavalo agora está no membro torácico direito, certo? Então, como ele está fazendo uma lateroflexão para a direita, então, deixa só eu abrir aqui uma caixa de texto para mostrar para vocês isso aqui, beleza? Abri aqui. Então, olha o que começa a acontecer com essa coluna. Ela faz um movimento de lateroflexão para a direita. Como é que o cavalo faz a lateroflexão à direita? A gente vai comentar um pouco sobre a biomecânica da coluna e depois eu volto para falar do membro torácico, beleza?
Então, como é que o cavalo faz o movimento de lateroflexão da coluna? Então, nós precisamos entender a ação de dois grupos musculares. Quais seriam eles, Gabriela? Então, para o cavalo fazer a lateroflexão da coluna, a gente precisa ter uma contração unilateral de dois grupos musculares. O músculo eretor espinhal, que é um músculo que fica nessa região de cima aqui dos processos transversos das vértebras, tá? E muito desses músculos vão inclusive à região cervical, tá? Então, o que acontece? A gente tem o músculo eretor espinhal. Esse músculo eretor espinhal, ele é formado por três músculos. O músculo espinhal, o músculo iliocostal e o músculo longuíssimos dorsal. E o que a gente sabe é que tanto o longuíssimos quanto o iliocostal, eles em contração concêntrica unilateral vão fazer o quê? Se eu tenho contração concêntrica do iliocostal e do longuíssimos dorso do lado direito, esse cavalo faz a lateroflexão para a direita. Quando esse cavalo contrai em contração concêntrica o eretor espinhal do lado esquerdo, ele faz a lateroflexão à esquerda. Tá? Além disso, a gente tem a ação também de músculos abdominais. Então, a gente tem contração de músculos abdominais. Quais são os músculos abdominais? Músculo reto abdominal, que é o músculo que vai unir o externo do cavalo até a pelve, porque ele se insere no tendão pré-púbico, que fica na região do osso pubis, nessa região ventral aqui da pelve. Então, esse músculo é muito importante na lateroflexão, tá? E também no engajamento desse cavalo, tá? Reto abdominal, oblíquo abdominal interno, oblíquo abdominal externo e o músculo transverso do abdômen. Então, são todos os músculos que fazem parte da musculatura abdominal. Então, Gabriela, repetindo, como esse cavalo faz a lateroflexão, que é o que a gente está vendo com aquele cavalo ali naquele momento que ele está puxando, né, o boi. Ele está em lateroflexão à direita, ou seja, está tendo uma contração concêntrica da musculatura do eretor espinhal do lado direito e uma contração concêntrica da musculatura abdominal do lado direito. Então, para ele fazer a lateroflexão da coluna tóraco-lombar, ele precisa da ação desses dois grupos musculares. Além disso, todo movimento de lateroflexão é acompanhado por rotação da coluna. Então, além de haver uma lateroflexão, vai acontecer uma rotação axial dessa coluna. Como que acontece esse movimento? Pela ação da musculatura justa vertebral. O que é musculatura justa vertebral, Gabriela? Alguém pega uma coluna ali para mim, produção, por favor. Pode ser só um pedacinho da coluna aí. Não precisa ser muita coisa. Muito obrigada, produção. Aqui a gente tem uma coluna cervical, tá? A gente está falando de coluna tóraco-lombar, mas não tem problema porque o conceito é o mesmo, tá? Então aqui a gente tem uma vértebra C6, C7 e aqui uma vértebra T1, tá? O que é a musculatura justa vertebral? É essa musculatura que fica muito próximo ao osso, muito próximo à coluna, que é responsável pela estabilidade dessa coluna. Por quê? Dentro dessa coluna, a gente tem um canal vertebral por onde passa a medula espinhal.
E essa medula faz parte do sistema nervoso central. Então, precisa ser protegido, né, de uma forma muito eficiente para que não haja danos a essa medula, tá? Então, essa musculatura justavertebral, essa musculatura que fica muito próxima à coluna e que vai manter a estabilidade entre essas vértebras. Então, a gente tem, no momento da lateroflexão, uma rotação dessa coluna também, né? Uma rotação. E essa rotação também é controlada por esses músculos justavertebrais, tá? Mas não é o nosso assunto principal hoje. Nós estamos falando, né, principalmente desse movimento aí de lateroflexão, tá? Então, beleza. Agora a gente já sabe como acontece esse movimento de lateroflexão. E quando a gente tem um movimento de lateroflexão e rotação, obviamente, a gente vai ter compressão dessas estruturas, que são as articulações sinoviais da coluna. Então, podem acontecer lesões e fraturas dessas vértebras, tá? Então, quando a gente pensa nesse movimento de lateroflexão, a gente vai ter o quê? Um lado côncavo, que é o lado da própria lateroflexão, né? E o lado convexo, que é o lado oposto, tá? E a gente falou que desse lado côncavo, então, é o lado onde a gente vai ter a contração do eretor espinhal e da musculatura abdominal. E para mostrar isso, então, eu peguei uma outra imagem desse slide, onde a gente observa exatamente, olha como a musculatura abdominal está aqui contraída, né? E essa coluna está em lateroflexão para a direita. E eu também comentei que o cavalo, quando contrai o abdômen, ele facilita o engajamento do membro pélvico, porque eu comentei que, por exemplo, o músculo reto abdominal, que tem uma origem aqui no externo e nas costelas e se insere no tendão pré-púbico, lá no osso pubis, ele vai se contrair e vai trazer o quê? Essa pelve para frente, vai verticalizar a pelve, facilitando então o movimento de engajamento do membro pélvico, tá? Isso é muito importante, porque quanto mais fortalecido esse abdômen, tá? Mais capacidade de engajamento esse cavalo terá, tá? Top! Então, aí, só para mostrar realmente como esse abdômen está contraído, né? E falando ainda da coluna, presta atenção. Acontece nesse slide e na foto anterior, deixa eu voltar aqui só um pouquinho para vocês verem, tá? Como a gente tem nesse primeiro slide aqui o peso do cavaleiro sobre a coluna cervical, porque o peso do cavaleiro está para a direita, né? Então, a gente tem em cima dessa mão, em cima dessa coluna, o peso ainda do cavaleiro que está sustentando o peso do boi, ou seja, a gente tem o peso do boi, o peso do cavaleiro somado ao atrito que esse boi está tendo com contato com o solo aí, tá? Então, tudo isso sobre a coluna cervical, que é o pescoço do cavalo. Então, vamos voltar lá naquele slide. Olha aí, o que acontece que, além da contração abdominal que eu comentei, a gente tem aí, então, uma representação dessa coluna. Para vocês entenderem melhor, o que eu comentei é esse estresse sobre essa coluna cervical caudal é muito importante, sabe por quê? Tem alguém aí? Tem alguém aí comigo? Deixa aí no comentário se você está entendendo alguma coisa, por favor, porque eu estou aqui me desdobrando, suando, ó, para vocês entenderem biomecânica, por favor, viu? Senão vocês vão tomar uma assinada, viu? Então, preste atenção. Uma coisa muito importante é que dessa região do pescoço
dessa parte mais caudal desse pescoço, saem os nervos que vão inervar os músculos do membro torácico. Então, é o que está representado aqui, ó, no slide anterior. Ó. Notem aqui, quando a gente coloca a coluna aqui, esses nervos que estão saindo aqui da coluna vão inervar quem? Esses músculos da mão, tá? Então, se eu tenho um peso excessivo, que a gente comentou do cavaleiro, né, do peso do boi, tudo, nessa região, então existe também uma grande chance de ocorrerem lesões dessas raízes nervosas, que a gente chama como radiculopatias. Então, podem acontecer, né, por essa carga excessiva que existe nessa região da coluna cervical caudal, também chamada de curva cérvico-torácica, né, um estresse muito grande biomecânico. E isso pode desencadear radiculopatias. E o que ocasiona isso, Gabriela? Qual é o problema de um cavalo ter uma radiculopatia aí? É que ele vai ter uma redução do impulso que vai ser passado para essa mão. E essa mão vai ficar mais lenta. Esse cavalo pode mancar por esse problema no pescoço. Então, a gente tem que saber isso para quando a gente for examinar um cavalo que está, por exemplo, claudicando, mancando da mão, uma das possibilidades é, então, um problema da coluna cervical, tá? Então, ótimo. Então, só para mostrar para vocês aqui quais são os nervos, por exemplo, a gente sabe que a mão do cavalo, ela é inervada, né, nessa região do dedo aqui do cavalo, do carpo para baixo, pelo nervo ulnar e pelo nervo mediano. E olhem aí, representados no slide, o nervo em verde é o ulnar e o nervo representado em amarelo é o mediano. Então, a gente ainda tem o nervo radial, que vai inervar todos esses músculos do antebraço, e a gente também tem o nervo músculo cutâneo, que também inerva essa região medial do braço. E isso eu estou falando só de 4 nervos. Lembrando que o plexo braquial é formado por vários nervos, dezenas de nervos. Então, tudo sai dessa região aí. Então, vamos lá, recapitulando. O que a gente falou? A gente falou que um cavalo, quando ele está derrubando um boi na faixa e ele começa um movimento de lateroflexão da coluna para a direita, de curva para a direita, ele vai ter a participação do eretor espinhal e da musculatura abdominal do lado côncavo do movimento, certo? Isso vai gerar uma contração do abdômen, que vai facilitar o engajamento do membro pélvico, tá? Desse mesmo lado. A gente comentou também que esse movimento de lateroflexão pode induzir a fraturas e as lesões também das articulações da coluna. Então, a gente tem que lembrar que isso também pode ser uma coisa que vai determinar alguma clínica nesse cavalo, uma perda de performance, né? Uma falta de eficiência nesse trabalho desse cavalo. Então, lembrar disso. E a gente também comentou que nesse momento do pêndulo, do círculo, esse cavalo deveria colocar mais peso sobre o membro pélvico esquerdo, porque ele está fazendo uma curva para a direita. E o que acontece é que quem está sendo, na realidade, o membro pélvico desse cavalo é o boi. Então, se ele soltar o rabo do boi, vai o cavalo, vai todo mundo ao chão, né? Literalmente. Por isso que a gente tem tantos tombos na vaquejada, né? Quando o cara sai na capa, tchau. E a gente falou também que o peso do cavalo, né, sobre o pescoço, na região da curva cérvico-torácica, também podem induzir lesões nessa região e também, né, inflamação desses nervos que saem para inervar o membro torácico desse cavalo. Isso pode gerar tanto claudicações, que não só de membro torácico, viu, gente? Porque tem cavalo que manca do membro pélvico, o problema é na coluna cervical. Se liga aí, fica esperto. E também a gente falou, né, que pode reduzir, então, né,
a capacidade desse cavalo de protrair esse membro, ou seja, de levar essa mão para frente. Tudo isso causado pelo peso do cavaleiro junto com o peso do boi no momento em que ele sai para dar a capa, né, que a gente fala que é a capa. E aí, eu ainda preciso falar uma coisinha que eu falei, gente, no final da aula eu vou voltar na mão para explicar uma lesão que acontece muito em cavalo de vaquejada. Então, eu vou voltar lá naquele primeiro slide para mostrar para vocês o quê? Preste atenção aqui, ó. Esse membro torácico direito, que eu falei que é o membro que está agora com muita força sobre ele, por quê? Os membros pélvicos estão fora do chão. O cavaleiro está do lado direito, colocando mais força sobre o membro torácico direito, tá? Além disso, esse membro está em propulsão. Então, para explicar o que está acontecendo nesse momento, onde esse membro torácico direito está direcionado para trás na propulsão, tá? Deixa eu só apagar aqui para mostrar para vocês os ossos e o que está acontecendo e o que pode acontecer de lesão nesse momento. Então, aqui a gente tem, tá? Um casco aqui de um cavalo, aqui de um mini pônei, tá? Um potro de pônei, tá? Onde a gente tem aqui os ossos. Então tá, aqui a falange distal, falange média. Olha aqui, que bonitinha. E aqui o osso sesamoide distal, também chamado de navicular, tá? Então, olha aqui. Beleza, fica todo mundo aqui, bonitinho. Aqui, tudo dentro do casco, até a metade da segunda falange, da falange média, fica dentro do casco do cavalo. Então, o que acontece é que no momento da extensão, ou seja, no momento que esse cavalo leva a mão para trás, há uma hiperextensão dessa articulação. Então, vamos lá. Flexão, extensão. Flexão, extensão. Então, há uma hiperextensão dessa articulação. E o que acontece é que, nesse momento, podem acontecer os traumatismos dentro dessa articulação. E também o navicular também pode bater aqui, né, gerando, então, uma síndrome podotroclear ou uma lesão dentro dessa articulação interfalangiana distal, tá? Então, é muito importante a gente saber isso, porque os cavalos de vaquejada têm muitos problemas, tá? Que a gente fala de problemas podotrocleares, ou seja, problemas de navicular, que a gente chamava de navicular, hoje em dia a gente chama de síndrome podotroclear. Porque exatamente nesse momento da propulsão, onde eu tenho uma máxima extensão dessa articulação, um tendão que passa aí atrás, que é o profundo, ele vai comprimir essas estruturas, e como a gente tem um piso, né, que é desnivelado, né, um movimento que é de rotação, que é um movimento onde acontece maior grau de estresse dessa articulação, pode acontecer aí os traumatismos e as lesões, tanto da articulação quanto do navicular ou as estruturas de tecido mole que compõem essa região aqui, tá? Então, gente, deixa aí no comentário, tá? O que vocês já sabiam disso aí, o que toda essa explicação e toda essa biomecânica vai contribuir dentro do seu exame clínico, porque eu quero saber realmente, porque eu estou fazendo essa aula com muito carinho, para que vocês consigam melhorar a inspeção estática de vocês, o histórico, a anamnese desse exame, porque a gente sabe que isso é um quebra-cabeças, né? O exame clínico locomotor é um quebra-cabeça. Cada partezinha é muito importante dentro do nosso objetivo final, que é chegar ao diagnóstico. Quando a gente tem um bom diagnóstico, a gente sabe dizer exatamente para o proprietário se isso tem ou não cura, então a gente determina um bom prognóstico, um prognóstico mais assertivo, e a gente tem mais chance de sucesso no nosso tratamento. Se você é treinador, então você não está preocupado com o diagnóstico, mas você pode pensar,
né? Em quais são os exercícios que eu posso fazer nesse cavalo para melhorar a performance dele, né? Como eu tenho que fazer um alongamento dessa coluna desse cavalo para que ele tenha um movimento de curva melhor e ele possa engajar mais esse posterior e ele possa ter uma coluna mais eficiente. Então, gente, eu quero deixar aqui meu muito obrigada. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva aí, ativa o sininho, porque toda semana nós estamos colocando conteúdo de qualidade para vocês. Então, até a próxima. Te espero lá. Tchau, obrigada!